Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje da Gênese do capítulo sexto, Uranografia. Daremos continuidade, então recebam desde já um feliz ano novo de 2024. Vem conosco. E aí, todo mundo esperando? Beto, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Então, Beto, Edilson, seu Dilson, Marinete, Terezinha, é conosco. Sim. Olá a todos. Agradecer pela oportunidade, né, de podermos estar aqui, começando um novo ciclo, pelo menos no planeta Terra, que isso sempre é relativo do ponto de vista onde estamos, mas que a gente acaba sempre entendendo como um novo ciclo aí de giro da Terra. Hoje, então, a gente vai estar dando continuidade ao capítulo 7, Uranografia Geral ou Astronomia Geral, que era um termo que se utilizava na época. Capítulo 6. 6, desculpa, é verdade. 6, Uranografia Geral ou Astronomia Geral, no item 11. Começa assim: a natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do universo tem uma só divisa: unidade, variedade. Remontando à escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e da criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei da continuidade se faz reconhecer, considerando as forças nelas mesmas. Pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Então, ele começa aqui dizendo que, dentro do que chamava universo, e eu acho que, assim, sempre é importante estar atualizando olhares, né? Porque nesse conceito de universo, parecia que só aquilo que a gente percebia, materialmente falando, era o que existia, mesmo do ponto de vista espiritual da época. E hoje a gente sabe que, assim, existem aí o conceito de multiverso, e não é bem na escala cinematográfica de Hollywood, de multiversos, de outras versões minhas em outros universos. Não, mas de percepções que a gente não tem ainda, por não ter ferramentas físicas para poder enxergar essas outras, o que eles chamam de dimensões. E não é do jeito que geralmente hoje em dia se diz, né? Como se tivesse uma dimensão, diferente, paralela à nossa, no sentido de existir um outro eu, mas de forma diferente. Não é nesse sentido de multiversos, mas é no sentido de que existem consciências vivendo em dimensões diferentes ao mesmo tempo. A gente tem comentado muito disso aqui nos nossos estudos. Aqui agora, na sala onde eu estou, podem haver espíritos em dimensões inferiores à que eu tenho de conhecimento e moral, e eu espero, assim, ardentemente oro para que haja superiores em intelectualidade e moralidade, que a minha é extremamente inferior, para que possa nos intuir, nos instruir. Então, isso é um conceito de mais possibilidades do que a gente tem. Dentro de todas essas possibilidades, existe uma lei de unidade, o que faz extremamente sentido de ter essa lei de unidade para que tudo haja em harmonia dentro de todos esses conceitos, ao que se chamava o universo. Mas há uma grande gama infinita de variedades. Cada um de nós expressa de formas diferentes ao que a gente propõe de lei de unidade. Deixa eu parar de compartilhar aqui para tentar aproveitar o vídeo. É mais ou menos assim. A gente sabe que tende a ir a um ponto único, essa lei de unidade e perfeição. Mas eu estou num estágio evolutivo aqui e o Zezinho está no estágio evolutivo aqui.
O ponto é ali o café mineiro. Apesar de estar em pontos diferentes, a gente tende a ir para essa lei de unidade. Então, é isso que está colocando ali. Existem variedades, né? Existem variáveis e variedades, mas que todas tendem a essa lei de unidade cedo ou tarde aí no caminho do que a gente chama de evolução. E isso traz uma beleza muito grande, um consolo muito grande para todos nós, né? Porque a gente vai perceber que o que diversifica entre todos nós, faz parte da natureza. No entanto, nós temos tendências a ir a pontos comuns, que seria essa unidade. E aí ele coloca que a nossa, quando ele coloca degraus dos seres, dos mundos, etc., a nossa percepção muitas vezes não consegue captar isso. E ela capta somente fragmentos disso. Então, não, muitas vezes a gente não percebe essa lei de unidade ao nosso redor, mas que ela está aí com uma grande lei universal. Muitas vezes a gente acaba confundindo o que ele chama aqui, né, de forças, de série, com a geratriz, ou seja, né, com o criador, com a lei de unidade, confundindo com tudo isso, porque ela é uma lei universal que todos nós estamos inseridos nela, lei universal. Alguém quer comentar isso? Posso continuar? Vós não saberias apreciar essa lei em toda a sua extensão, porque as forças que a representam, no campo de vossas observações, são restritas e limitadas. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser apreciadas com uma ampla aplicação da lei primordial que reina para a lei além dos céus. Todas essas forças são eternas, explicaremos essa palavra, e universais como a criação, sendo inerentes ao fluido cósmico. Elas atuam necessariamente em tudo e para tudo, modificando sua ação por sua simultaneidade ou os pontos latentes ou secretas em outros. Mas preparam, dirigem, conservam e destroem os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza, em qualquer ponto que se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Então ele vem colocando que assim, a gente, ele coloca aqui lei primordial, ele coloca um outro nome aqui, que é lei universal, que aí ele coloca de forças, ou seja, a gente pode dar o nome que quiser, mas vamos chamar ali de leis. Existem leis que trabalham para reger essa harmonia. A gente tem restrições e limitações, que a gente vai até um certo ponto, aí quando a gente ultrapassa aquela possibilidade, a lei nos acaba voltando para outra direção, para que a gente encontre esse equilíbrio, buscando a harmonia dentro da lei de unidade. Bem? Roberto, Essa, isso, vai lá, vai, Edilson. Roberto, então pensando, como você fala, é complexo a gente imaginar algo a respeito, né? Mas, por exemplo, como tudo no universo está em harmonia, então esse equilíbrio universal que tem é a unidade. A unidade vai ser sempre o equilíbrio universal. Seja destruindo planetas, construindo planetas, seres sendo destruídos, seres sendo criados, a harmonia e o equilíbrio universal vai sempre existir, mediante essa diversidade que existem de vidas, de planetas, de vários universos, multiversos, entre outras coisas. Então, acho que essa lei da unidade é a lei do equilíbrio que tem entre todo o universo. Porque se algo, entre aspas, destrói de um lado, do outro lado está sendo construído. Está sempre em equilíbrio.
Equilíbrio dinâmico. Posso ter falado um pouquinho de besteira, mas Não, isso é eu muita. entendi, eu entendi, eu entendi, entendi. Realmente é complexo, porque, como eu disse, as palavras elas podem nos enganar, né? Eu estava vendo, assisti a alguns estudos anteriores, e assistindo eles em sequência, eu fui percebendo que muitas vezes a gente está falando das mesmas coisas e achando que a gente está falando de coisa diferente. Então a gente tem esse hábito, né? E aí a gente entendendo a ideia de que existe, né, uma lei de unidade, onde há manifestações que no próximo item, que até muda o capítulo, ele vai falar, né, manifestações, não com essas palavras, mas manifestações que refletem até Deus. Às vezes a gente até confunde seres que refletem essa unidade, o que a gente chama de amor, bondade, caridade, refletem de tal maneira que a gente acha que é o próprio Deus. Onde a gente vai ver, por exemplo, é muito comum, por exemplo, em Jesus. Ele manifesta de tal maneira esses atributos que a gente confunde ele com o próprio Deus. Muitos de nós creem veementemente que é Deus, de tanto que confunde os atributos com a criatura. E o que ele está falando aqui, que isso acontece por causa de uma lei de unidade, né? A gente tende a ver isso. Mas se a gente tivesse uma percepção maior, a gente veria que existe essa diversidade ainda mais ampla do que a gente percebe. No entanto, os diferentes em seu, vou usar suas palavras aí, né? Em seu pontos de equilíbrio refletem essa lei de unidade. E é ela que vai trazendo a gente para tudo isso. Todas essas forças são eternas. Explicaremos essa palavra e universais como a criação, sendo inerentes ao fluido cósmico. Elas atuam necessariamente em tudo e para tudo, modificando sua ação por sua simultaneidade ou pontos, latentes e secretas em outros. Aí vai seguindo. Mas aí seriam os seres que estão ligados justamente que nós estávamos conversando, co-criadores, seriam os seres espirituais, os espíritos que estão atuando, utilizando até o próprio fluido cósmico universal e modificando. Olha, quando a gente vai olhando para trás, item a item, a impressão que passa é que ele está falando do que a gente chama de físico. E hoje a gente vai entender melhor que átomos, elétrons, prótons, nêutrons, outras partículas minúsculas é matéria, apesar de não parecer, porque não é tangível, não é palpável, não é visível, etc. Mas ela é perceptível em aparelhos eletrônicos. Então, eu entendo que essas forças que está colocando aqui são as forças que estão contribuindo e auxiliando para que essa criação, matéria, possa viver em unidade. E aí, relendo ali, lá no Livro dos Espíritos, as questões que vocês leram, da 18 a 19 até a 28 e 29, a gente vai perceber que, no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que, quando eles falam assim, existe espírito, existe Deus e existe matéria. Aí fala assim, mas isso tem que acrescentar o fluido universal, ele chama lá. Vou usar os termos que estão lá. Fluido universal, que é um tipo diferente, porque nos nossos sentidos a gente não sabe perceber, mas é um tipo de matéria. Então, é matéria. Pode ser diferente, mas é matéria. Aí eu vou entender que Deus precisava organizar e ter leis para reger tudo o que é matéria, porque o princípio espiritual está ligado ao princípio material e vice-versa. Mas, pedagogicamente, para a gente entender, alguns momentos os espíritos preferem separar para a gente entender pedagogicamente. E aí eu estou entendendo que essas forças, elas vão
contribuindo de uma certa forma para organizar o mundo que a gente chama material. Tanto é que ele está falando de planetas. Planetas Sim. que a gente percebe, que a gente vê. Terra, Júpiter, Saturno. Existem umas forças que faz com que isso não se destrói. Gravitação. Quando a gente pega uma luneta e olha os planetas, a gente pode chamar que eles não estão com a impressão de estar suspensos, apesar que todos estão em movimento o tempo todo, mas é uma impressão de estar suspenso. Por que que eles não caem, ou sei lá, sobem, ou vão para a esquerda, para a direita e saem do nada? Porque existem leis que regulam isso. Ele dá outro exemplo, a eletricidade. Existe uma lei que faz com que ela vai até um certo tanto, de um lugar para o outro, etc. Eu estou entendendo que são leis, forças que organizam para que exista uma unidade e isso não se destrua de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer momento. Existem leis que regulam para a unidade. Eu, até aqui, nesse ponto, eu entendi isso. Ô, Beto, Beto, fala, pode Terezinha. falar, Edilson, pode falar. Em um dos estudos que a gente teve, o Paulo comentou com a gente que o fluido cósmico universal era o pensamento divino, tá? Se a gente partir deste princípio, é o que regula tudo, que nem você falou. Estando o fluido cósmico como pensamento divino, e tudo gera dele, e que nem você falou aqui, está falando a respeito das matérias, que são os mundos, Júpiter, Terra, o Sol, a Lua. O que está falando esse capítulo é que ele falou que ele fala também que essas leis foram impostas à criação para imprimir harmonia e estabilidade permanente. Então, essas leis ela vai sempre estar em harmonia e vai estar estável, porque pela criação e o fluido cósmico universal sendo o pensamento divino, e todas essas matérias gerando desse fluido cósmico universal do pensamento divino, então vai estar sempre em harmonia e sempre permanente e estável. Também eu queria falar o seguinte: tudo isso que você colocou agora, Beto, lá no item 19, o Galileu diz: até agora nós não nos ocupamos de falar da espiritualidade. Então, até o item 19, ele não se referiu aos espíritos, apenas ao aspecto material, não é? Foi o que eu entendi que ele Eu está. também. Mas para mim faz muito sentido que até o capítulo chama astronomia. Vamos atualizar a palavra, né? Astronomia geral. Se é astronomia, ele está falando daquilo que é perceptível, né, fisicamente falando. Mesmo que a gente Isso nós sabe de todas as influências espirituais, de tudo, etc, etc. Mas acredito que ele está falando dessa parte mais material também. Entendo assim. E tá falando das leis e as forças, né? Leis e forças do mundo material, né? Eu entendo que sim, apesar da gente saber que o espírito age como força na matéria, etc. Eu entendo isso, mas acho que aqui ele está falando daquelas que são organizadas. E eu estou falando isso porque estava pensando, por exemplo, você pega água pura. E se eu pegar qualquer pouquinho de tinta vermelha, 3 gotinhas, vai mudar, não vai ser translúcido e transparente mais. Não precisa de um ser espiritual fazer com que mude para não deixar de ser. Se eu pegar o mesmo tanto de água, o mesmo tanto de tinta, 1 trilhão de vezes e colocar, a mudança vai ser exatamente a mesma. Isso é uma lei física. Não precisa, assim, da espiritualidade falar, não, pera aí, ó, Beto tá colocando 3 gotinhas de tinta, a gente precisa fazer tal coisa para organizar para ser. Não. Então, tipo assim, eu entendo que existem leis e forças que agem de forma, eu vou chamar autônoma por falta de palavra melhor, na parte física, para que aquilo funcione de uma maneira que traga unidade. Para mim, isso traz unidade. Porque se todas as vezes que eu colocar vai ser daquele jeito, isso é uma forma de unidade. E, né, talvez eu esteja equivocado, porque a gente coloca, toda vez que a gente coloca de uma forma muito simplória, aí quando a gente leva para uma coisa complexa, muda.
Mas para mim aqui está bem simples e simplória os exemplos do Galileu Galilei falando de coisas físicas. Mesmo que ele está usando as palavras eternas. E ele até fala assim, explicaremos essa palavra. No próximo item, acho que já no 12, ele vai explicar, no 12 ou no 13, ele já vai explicar o que ele quis dizer com eternas. Que é muito interessante. Eu já volto, que eu vou fechar as janelas, está caindo um temporal aqui, viu, gente? Só um minuto. Aqui o tempo está fechando também. Vixe. É. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente parte para o próximo. Eu até gostaria de comentar alguma coisa, Beto, mas eu entendo tão pouco disso aí que nós estamos aprendendo agora. Agora tem uma coisa, Edilson. Disso que você falou, eu queria fechar com isso. Esse item, as leis e as forças, começa exatamente falando isso que você falou agora. Você foi intuído. Se esses seres desconhecidos, ele está falando de que seres? Dos seres lá do item anterior, não, é daqui mesmo. Pequenininhos, lá do fundo do oceano, saíssem para a Terra e vissem um mundo novo, eles perceberiam que tudo que eles tinham de conhecimento lá do fundo do oceano era muito pouco e pequeno perto do que eles têm agora. Mas que ainda assim é muito pequeno para um todo. O que isso significa? Eu acho muito interessante a gente olhar desse ponto de vista. Quando a gente vai chegar no final do capítulo, do item, do capítulo, do livro, aí a gente vai ter novas experiências, novos conhecimentos, adquirir novas coisas. A gente volta e lê, a gente vai ter novas interpretações. Desencarnaremos, teremos novas interpretações. E ainda vai ser muito pequeno, próximo do que um espírito superior tem. E a gente precisa admitir isso. De que, tipo, ainda será limitado. Então, às vezes, a gente fica tentando explicar tudo o tempo todo e a gente não vai conseguir. Consegue, A gente verdade. precisa ir até o ponto que a gente consegue falar, opa, que tá bom, a gente chegou no entendimento, eu percebi de um jeito, a Terezinha do outro, a Edilson do outro, e tá tudo certo. Com o tempo, a gente vai ampliar isso mais. E pronto. Né? A gente não vai esgotar. Então, vamos para o próximo item. A criação primeira. Após ter considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Voltaremos em seguida à criação da Terra, em particular, e a seu estado atual da universalidade das coisas. E então, tomando este globo como ponto de partida e como unidade relativa, procederemos a nossos estudos planetários e siderais. Mais uma vez, ele tá dizendo, já, de novo, que ele fala lá que, apesar de de estar desencarnado e ter um grau de conhecimento, ele fala que o grau de conhecimento dele é limitado, dado do ponto de vista de outros seres que provavelmente ele conheceu. Ele vem falar aqui de novo, fala, olha, a gente vai observar do ponto de vista da Terra, que é um ponto de partida. É o melhor do universo? Com certeza não é, mas é o que a gente vai conseguir abarcar, entender e compreender. A todo momento, eu vejo o Galileu Galilei com uma humildade gigantesca de, olha, a gente vai abarcar muita coisa e ampliar, mas a gente precisa entender que ainda será pouco. É mais ou menos assim. Preciso de um amigo que fez a explicação, adorei. Tenho esse nível de conhecimento, tá dando para ver onde a água tá. Tá. Esse nível de conhecimento. Quando chegar no topo, falar, não, agora eu sei tudo, que é o que o planeta Terra permitiria, vamos colocar assim de exemplo. Aí eu desencarno. Chego lá no mundo espiritual e descubro que é assim. Ó. Aí a hora que eu jogar aqui dentro vai parecer que eu não sei quase nada. É assim a evolução de nós seres. Por isso que a meta é eterna também. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ela é eterna. Ah, quer dizer então que a gente precisa desanimar e achar que é simplório? Não, de jeito nenhum. Quanto mais a gente conhecer, melhor para nós. No entanto, a gente precisa
entender, né, e não ter presunção de que vai chegar um certo momento aqui na Terra que a gente vai entender tudo. Não, não iremos. Vai chegar em pontos diferentes, mas entender tudo não. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e não é suscetível a nenhuma medida de duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim, que inclusive é a etimologia da palavra eterno. Não tem começo e nem fim. É a etimologia da palavra. E aí a gente precisa pensar sobre o tempo uma coisa muito interessante. No planeta Terra, acabamos de festejar o Ano Novo, né, que estamos entrando em 2024, quem tivesse vendo esse vídeo depois. Um ano tem 365 dias ou 366, que agora 2024 tem 366. Em qualquer outro planeta do nosso sistema solar, o ano é diferente, o tempo é diferente, as horas são diferentes, os minutos são diferentes, etc. O que ele está falando que a medida de tempo que a gente tem, ela é relativa do lugar onde a gente se encontra. A eternidade não tem tempo, não tem dia, não tem hora, não tem ano, porque é una, se é que a gente pode dizer com as palavras que eu vou dizer agora, o tempo todo. Porque não tem algo que mede, porque não tem começo e não tem fim. E Por também outro, não tem a relação entre as coisas transitórias, né? Na eternidade não tem essa não, relação entre as coisas transitórias para medir o tempo. Não existe isso na eternidade, né? Só nos não. planetas, só nos mundos físicos que existe isso, né? E num grau de percepção, né? Por exemplo, no nosso grau de percepção, por mais que a gente espírita, estuda, não sei o que lá, não sei o que, e a gente pensa que está super bem, desencarna uma pessoa que a gente chama muito, para o mundo fora, às vezes a gente fala, não, é assim mesmo e tal. Mas lá no íntimo a gente tem uma sensação de perda, de desvencilhamento, de afastamento, algo que nos deixa chateado, né? Algo que nos consola de, a gente vai encontrar, etc. Tudo isso é devido ao tempo, porque se a gente tivesse o entendimento intrínseco da eternidade, a gente ia falar assim: ah, mas a gente está junto aí. Porque não importa se vai demorar uma semana, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. A gente está junto. Porque para nós vai ter o tempo. Mas para o relacionamento, né, que se for o amor genuíno, não tem. Porque se ele é eterno. Então, a gente tem dificuldade de perceber. Percebe o quanto que é difícil para a gente pensar sobre a eternidade realmente? Eternidade, infinito, nunca, sempre. A gente tem certas dificuldades em mensurar. A gente fala da boca para fora, mas quando a gente para analisar assim, né, quando a circunstância ao nosso redor muda, a gente tem dificuldade em perceber isso. Ô Né? Beto, Sim. obrigado por ler meus pensamentos, tá? Eu não, Por quê? é difícil até comentar, que nem eterno não cabe na minha cabeça. Como não cabe, deixa, eu vou passar para frente. Leu meu pensamento. E aí ele vai trazer alguns argumentos assim, interessantes para a gente perceber o quanto é limitado essa nossa capacidade de percepção. Isso eu acho legal. E não explicar profundamente eterno. Ele vai explicar a nossa percepção limitada, né? Por outro lado, se fizermos uma justa ideia, contudo ainda bem fraca, da infinitude do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo tenha sempre existido e exista sempre. Desde que Deus sempre foi Deus, suas perfeições eternas se manifestaram. Antes que os tempos existissem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, igualmente eterno. Porque tudo isso é porque vem de uma ideia tipo assim, se Deus existiu sempre, sempre existiu matéria, sempre existiu espírito, sempre existiu universo.
Aí vem colocar, ó, desde que Deus existiu todo sempre ele trabalhou. Nunca teve inato. E se ele nunca teve inato, tudo que a gente entende que existe é eterno. Mesmo Sempre que os mundos se existiu, né? destruam para outro construir, e assim por diante, né? Que as coisas materiais se deteriorem, outras passam a existir, numa lei de unidade. Sim, Terezinha? Oi, Sim. Terezinha? E o que ele está dizendo, Tá travando, como Deus Tereza. sempre criou eternamente. Ah, Deixa eu parar de melhorou? compartilhar, ver se melhora. Aí, vai. Bom, Travou, né, gente? Para vocês também? Travou. Ela tá com problema na internet. deve ser por causa do temporal que tá Ok? caindo lá, ela falou, né? Não. Agora voltou, Terezinha, voltou agora. É, quando cai chuva aqui, a internet fica ruim. Então, nesse trecho, a gente pode entender assim, né? Como Deus sempre criou eternamente, ele criou e cria eternamente, então, como consequência, o universo sempre existiu, né? Sempre existiu. Ele nunca deixou de criar, né? Não é isso Sim, que ele está dizendo aí? sim, sim, sim. E assim, quando a gente acompanha a ciência comum, a ciência humana, você vai perceber que lá o James Webb, né, o telescópio que está lá, os astrônomos atuais estão tentando reler os dados das fotografias e que o James Webb trouxe, porque se tiver correto, eles já erraram a quantidade de tempo que tem o universo. Pode ser que o Big Bang não foi exatamente como conta. Então, estão revendo tudo e podem perceber uma coisa diferente. De poucos anos para cá, mudar tudo que a gente conhece. E o que o Galileu Galilei está contando é exatamente isso. Por mais que a gente, né, nosso conhecimento vá longe, ainda não vai abarcar tudo. Porque se Deus é eterno, ele sempre, e eu sempre fica bem difícil de entender que eternamente criou. E ele fala no começo do parágrafo, por outro lado, fizemos uma justa ideia, contudo ainda bem fraca, quer dizer, Sim, é uma sim. vaga ideia que a gente tem, É, bem vaga, né? bem vaga. Aí no item 14. Deus sendo, por sua natureza, eterno, criou. Deus sendo, por sua natureza, eterno, criou toda a eternidade. E não poderia ser de outra forma. Porque qualquer época longínqua que retrocedamos em imaginação, chegando até aos supostos limites da criação, restará sempre, além desse limite, uma eternidade, que é aquilo que a gente fez aqui com a água. Quando a gente chegar num ponto, a gente pensa assim, não, agora a gente sabe tudo. A gente vai perceber que tem um novo completamente desconhecido. Avalie bem esse pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, e aqui complica um pouquinho de filosofia. Geralmente a gente acaba de ler, né, para ler a nota. Mas eu vou ler a nota e e reler ali para a gente entender. É uma palavra nova, né, para a maioria de nós. Hipóstase divina é o ato concreto da subsistência de Deus, da existência, da essência de Deus. Segundo a visão dogmática, na teologia, nas religiões dominantes no decorrer da história, Deus seria três hipóstases numa só essência, essência usia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que essa nota do editor foi importante? É porque aqui o Espírito utilizou no plural, divinas hipóstases. E aí precisava explicar isso. Apesar de ser uma, de alguma forma ele quis usar no plural, trazendo esse conceito das religiões como é que ele chama, usa aqui? Dogmáticas daquele tempo.
Então, trazendo alusão. O que eu acho, de verdade, eu acho lindo quando o Espírito fala assim, ó, eu quero fazer entendido e vou trazer aquilo que vocês entendem, como vocês entendem hoje. Eu acho isso lindo quando eles usam uma linguagem que a gente consiga entender. Então, tá aqui. Vou voltar. Deus, sendo por sua natureza eterno, criou toda a eternidade e não poderia ser de outra forma. Porque qualquer época longínqua que retrocedemos em imaginação, chegando até os supostos limites da criação, restará sempre além desse limite uma eternidade. Avalie bem esse pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas capacidades, potências, criações, etc., etc., as volições infinitas teriam estado sepultadas em uma muda letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoística para o Espírito de amor e de vivificação. O que ele está falando assim, ó, pense por um instante, por um momento, avalie bem esse pensamento, que durante um tempo da eternidade, Deus tenha parado de criar, tenha ficado letargia, morte aparente, né? Sem fazer nada, de férias, tranquilo, a eternidade de morte aparente, uma forma com que ele tivesse parado, sem executar nada pela sua vontade, né? Imagina isso acontecer, né? Se isso seria possível. E ele está colocando que, tipo assim, dá para perceber que não é possível. Então, de toda a eternidade, o universo existiu. Fosse ele de forma diferente, né? E fica muito difícil agora a gente viajar, né? Quando eu falo de forma diferente, aí, ó, fica difícil de falar. Que eu ia falar assim, não sendo aqui, mas ia ser ontem. Percebe que para qualquer lugar que a gente for agora, a gente vai para um mundo de especulação perigoso, que um monte de gente faz isso e acaba, né, viajando na maionese. A questão é, se Deus sempre o criou e é eterno, a criação também o é eterno, com Deus, ele executando. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a iluminação do mundo. Ora, o surgimento diário do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que vão se propagando por toda parte na vastidão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta a períodos inimagináveis da infinita duração, ao Fiat Lux inicial, né? A criação da luz inicial. Ele remeteu algumas vezes à ideia do Gênesis bíblico, né? Que Deus cria tudo e tal, no primeiro dia, trevas, e aí face a luz, e a luz era boa, e tal. Então, está falando aqui que aquilo ali está fora do espaço-tempo, inclusive no Gênesis bíblico, porque só no quarto dia que cria o Sol e a Lua. Então, o Gênesis bíblico já está falando disso. Há um tempo que... Há um tempo não é correto. Há uma eternidade que nos escapa, em que tudo é criado, mas que Deus, sendo todo eterno, vem governando, amparando, auxiliando tudo isso. E nos escapa a percepção disso, né? Dessa possibilidade de entender. Aí, para entender, ele acaba usando aqui uma linguagem, né? Deus é o sol dos seres, que ilumina o É uma mundo, o linguagem. sol diário. Né? É o Faz sol em todos os tempos, né, Beto? O sol sempre foi uma representação, assim, como uma alegoria, né, da divindade, né, em muitos povos, principalmente povos antigos, a adoração ao sol como a divindade, né, é uma alegoria. Esse Fiat Lux aí tá na Bíblia, né, tá lá na Gênesis da Bíblia, quando passa-se a luz, né, na criação, quando Deus cria, né, uma alegoria, né, a criação do mundo em 6 dias. É, existe até muita gente
já analisando essa questão dos 6 dias como 6 períodos, não 6 dias e 24 horas, né? Mas 6 períodos, né? Quer dizer, as mentes estão se ampliando nesse ponto, né? E isso é bem, bem interessante, porque a evolução não para, né, Beto? A evolução não para, a ciência não para, e a mente do homem começa, né, a questionar as coisas, né? Então, não vai ficar eternamente nessa ideia de 6 dias da criação, né? 6 dias e 24 horas, né? Não vai dar mais para ficar aí, né? Não vai ser Não, não, possível mais, não. mais vai É, ser é- é- possível. o próprio texto, sem precisar interpretar muito, já percebe que há um equívoco nesse pensamento, porque se o Sol e a Lua, que conta 24 horas, é criado somente no quarto dia, então quando ele fala dia, não é esse tipo de dia, não é dia terreno, vamos chamar assim, não é dia terreno. No próprio texto já está falando que não é. Mas alguém quer comentar? O Zélia. Salmos 84:11 fala que Deus é o sol e o escudo, porquanto Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmos. Salmos é bom. O homem sempre tentou entender, né, Beto? Sempre, desde os povos primitivos, o homem sempre quis entender e lutou para entender e criou as suas teorias, né? Sim. Item 15. O início absoluto das coisas remonta a Deus. Suas sucessivas intervenções no domínio da existência constitui a ordem da perpétua criação. Qual imortal poderia falar das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desenvolveram nesses tempos remotos, no quais nenhuma das maravilhas do universo atual existia, nessa época primitiva, em que, havendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que deveriam agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza. Logo, se encontraram no centro dos vazeios infinitos. Quanto àquela voz misteriosa que todas as criaturas veneram e amam como a de uma mãe, produziu notas harmoniosas variadas que haveriam de vibrar juntas e modular o concerto dos vastos céus. Poético. Pois salmos Bem aí, poético, né? beleza. Bem poético. Beleza. Eu achei interessante que no começo aqui, no Qual o Imortal, ele, né, traz a grande diferença entre nós e Deus, né? Que Deus sendo eterno, né, não tem começo nem fim, imortal houve um começo. Não vai ter fim, mas houve um começo. Não, então, qual o imortal? Qual dos seres conseguia explicar tudo, sendo que é imortal, né? Sendo que foi criado, não é o eterno. Achei bonito ele já começar assim, para demonstrar que, mais uma vez, que as nossas percepções serão limitadas, né? Ô Beto, Sim, como é difícil, né, a gente fazer uma pergunta de um assunto tão complicado, né? Ele fala que Deus, por sua natureza eterno, criou toda a eternidade. Então a eternidade teve um início. Não, eu acho que aqui, Dilson, acho que não é. Aí, não, assim, no, Eu, no, no item 14, eu tava só relendo aqui, Terezinha. Ó, então, mas eu acho que aí tem um errinho de tradução, viu? Acho que era bom até olhar no original, porque deve ser assim: Deus, por sua natureza, sendo eterno, criou de toda a eternidade. Eu acho que o sentido é esse, faltou o D, então. criou de toda a eternidade. Você tem aí em francês, Hélio? É porque como a eternidade não Eu tem posso começo e ver, não tem mas fim, posso ver.
Vocês partindo quiserem pelo... ver, né? Não sei se vocês acharem que é interessante dar uma olhada aí no original. A Gênesis eu não tenho em francês. Está até aberto aqui o desespero. Vou procurar. Enquanto isso, podemos ir para não ficar, eu vou procurar. Tá bom. O mundo, em seu surgimento, não se apresentava em sua força e plenitude de vida. Não. O poder criador não se contradiz nunca. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Constituída das leis antes mencionadas e da impulsão natural inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu, sucessivamente, origem a turbilhões e aglomerações desse fluido difuso, a aglomerações de matéria nebulosa, que se dividiram por si e se modificaram ao infinito, para produzir, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre outro, e das circunstâncias ulteriores que presidiram seu desenvolvimento, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Alguns, menos espalhados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram de imediato sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, desenvolveram-se com extrema lentidão ou se dividiram de novo em outros centros secundários. Pronto, eu encontrei, viu? Aqui, ó. Dieu étant par sa nature de Por sua toute natureza, l'éternité, de toute, de toda a eternidade, por sua natureza. de toda a eternidade. Aqui o de. Aqui etan no sentido de seres, né? Deus Sim, mas o que nós estamos procurando é isso aqui, né? Aqui, ó. existindo por sua natureza de toda a De eternidade, toda a eternidade. criou de toda a eternidade. De Sendo toda a eterno, ele eternidade. criou por toda a eternidade. É Pronto. nesse sentido. Não criou a eternidade, né, Terezinha? Que nem Não, tá lá no De toda a português. eternidade. criou de toda a De eternidade. toda a eternidade. Tá vendo como muda o sentido, né? Se a gente não, né? É. Então, no item 14, na língua portuguesa, faltou um desenho ali. Uhum. Criou de toda a eternidade. Esse livro aqui, a primeira edição, eu não sei as demais, eu tenho a primeira, né? Ele foi editado com muita pressa. Então, tem muitos erros aqui de tradução, já encontramos vários, já em outro grupo. Mas o próprio Lucas falou que tem muita coisa, ele tem mais. Na época estava com 100, agora, e isso é normal, né? Vai fazendo e vai ter que revisar tudo. Já enviei nós já enviamos umas quantas coisas para ele, né? Faz parte. Mas eu confesso que eu acho bom acontecer. De É. verdade. Porque, tipo assim, por exemplo, a gente vai no texto bíblico. É uma coisa que eu estudo muito mais. A palavra está lá em hebraico, aramaico, grego, ela traz uma ideia. Então, ao traduzir, você tem que traduzir de alguma forma. Nem sempre é a melhor forma. E a mesma coisa acontece que, tipo assim, quando o espírito vem trazer uma ideia, e aí ele traz a ideia, e você vai e eu entendo que aqui, mas traduziu direto do francês. Tem hora que a pessoa quer passar uma ideia geral, e aí é que traz o equívoco de não trazer uma palavrinha. Mas ao analisar diferentes traduções, ou original, a gente percebe. Eu acho bom que se enriquece. Eu acho que enriquece o estudo. Então, aqui tem a primeira edição. Tá aparecendo? Aqui a mesma coisa, a primeira edição.
Não, eu que tinha colocado. A Eu mesma tirei. coisinha, a mesma coisa. Tanto como essa aqui é a primeira edição de toda a eternidade. Agora tem que aumentar também. Vê? Então, eu vou deixar aberta já essas. É porque eu geralmente deixo, eu me esqueci. Vai fixando em outra coisa, eu vou deixar aqui aberto, para caso haja alguma outra coisa, vou deixar aberta então. Pronto, Beto, eu vou voltar e deixo de compartilhar. Pronto, deixar aberto. Aqui acontece uma coisa curiosa, e aí, assim, acho que a gente está indo meio rápido. Se ninguém viu o problema, eu já vou colocar aqui o problema. O mundo em seu surgimento não se apresentava em sua força e plenitude de vida. Não. O poder criador não se contradiz nunca, e como todas as coisas, o universo nasceu criança. Ele começa falando do mundo e está dando a impressão mundo, nosso planeta. Mas ele termina explicando o universo. Verdade. Isso eu já estava observando, por isso que eu falei sobre as forças, porque nós estávamos com essas dúvidas. E lá, deixa eu ver onde ele fala lá, ele fala duas vezes lá. Então, ele está sempre se referindo ao universo, que está, deixa eu ver. Aí é por isso que no item 5 e ele se fala, mas lá se detém as apreciações do homem, ajudando inclusive por seus mais impressionáveis sentidos artificiais. A obra da natureza prossegue. E lá ele sempre está se referindo ao universo. Então, não é a parte em si como assim do material, ele está se referindo ao universo. Entendi. Observe aqui, ó, no 4. Foi por É, isso que a gente fica. Acho que tudo são aprendizados e a gente fica observando, analisando para trazer o contexto, né? Deixa eu ver sim. aqui. Mas aqui, Zélia, nesse aqui, mesmo que seja o mundo, esse aqui não tem Onde como está fazer, mas isso? vamos lá. Tá, Mesmo que peguei. seja o mundo, o planeta Cinco. Terra e o universo inteiro, quando ele vai para aqui, ó, constituído das leis antes mencionadas e da impulsão natural inerente à sua própria formação, matéria cósmica primitiva. Origem Uhum. a turbilhões, aglomerações, fluido difuso, aglomerações de matéria nebulosa. Então, ao que parece, eu não vou afirmar, pelo menos o que eu entendi, que ele está falando aqui da formação de a Via Láctea, de grandes Isso mesmo. nebulosas, de grandes aglomerações planetárias, vários sistemas planetários, né, as grandes nebulosas. É, Porque ele vai colocando que até diferente de umas e de outras. Próximo aqui, isso cadê? mesmo. Colocando que umas ficam num centro, outras são vias lácteas, até coloco o nome aqui da nossa. São aglomerações de sóis em via de formação. Estão colocando que umas foram de um jeito, outras de outro. Mas eu consigo, de novo, eu estou entendendo. E quando eu estou falando de um mundo físico, é porque nós, na nossa mente, a gente divide o mundo espiritual totalmente à parte, né? Como é que eu vou dizer assim? Apartado do mundo físico. Mas a gente vai perceber que, tipo assim, não é apartado, apartado, né? Existem influências. Mas acho que ele está falando dessa criação física mesmo, por enquanto. É mais disso que ele está falando, que eu entendo que ele está falando. Porque a gente vai perceber que não tem como apartar uma coisa da outra, mas está falando mais disso, de como essa formação aconteceu, de como ela começou e etc. Eu percebo que ele está falando mais disso. O que eu não acho que faz diferença de tipo assim, então essas forças, então vamos pensar que forças espirituais gigantescas, por sua vontade, começaram a formar os planetas. Ah, as forças nebulosas começaram a fazer, no fundo,
para o que ele está querendo que a gente entenda, não vai fazer diferença. Porque o que ele quer que a gente entenda é como essa formação aconteceu, né? Que há uma organização para que isso aconteça dentro do que eles chamam ali de unidade. Ô Beto, e ele está falando de tudo, porque quando ele pegou o item 12, ele já explicou que é pegar a Terra como exemplo, uma Sim, parte relativa do todo, né? Então, quando ele fala de mundo, de universo aí, às vezes ele vai falar mais para frente da Terra também, mas ele pegou a Terra apenas como exemplo, né? Ele fala no item 12. Ah, nós começamos a estudar esse item aí. sim, sim. Lembrei o nome, né? O que a gente chama de galáxia, a nossa chama Via Láctea, que ele coloca Via Lácteas. E é um nome que se deu à nossa, né? É, Então, as a outras nossa que seriam tem esse nome, galáxias. né? Ele, sucessivas e simultâneas criações, né? Estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, da mesma forma, estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não é apenas para nós, e que não podemos aplicar esse conceito à formação isolada do nosso pequeno globo. Aí ele finaliza dizendo, né, que não está falando só do planeta Terra, está falando, né, de toda essa construção. Vamos continuar chamando de universo, fica mais fácil, né, do universo. Alguma coisa? Podemos continuar. Ó, uma coisa que, tipo assim, eu não sei, eu acho que a gente tá batendo na mesma tecla. Mas vamos lá. A hora que eu pego aqui, o brasão do universo tem uma só divisa, unidade e variedade. Unidade é uma lei espiritual ou física? Ambas. Variedade é uma lei espiritual ou uma lei física? Ambas. Por isso que eu Tudo, falei que, né? tipo assim, é, é, quando a gente tenta separar, e eu sei que é de forma pedagógica para a gente entender melhor, talvez a gente está separando uma coisa que, para o que ele quer que a gente entenda, não vai fazer diferença para esse entendimento agora. Ele está introduzindo ideias para que lá na Gênese mosaica, Gênese física e Gênese espiritual, a gente entenda melhor. Acho que ele está só introduzindo ideias. Porque Ah, com o passar do tempo, com o passar, lá no próprio final do capítulo, no final do livro, ele vai estar explicando. sim. Lá, se observar, eu não vou citar aqui, mas quem está curioso depois, observe um capítulo 18, os tempos são chegados, no item 4. Aí, aí tá ali, ele explica algumas coisas que são interessantes aqui. E pode continuar até o item 5. Bom, vamos? A criação universal. Após ter recuado tanto quanto nos permitiu nossa limitação em direção à fonte oculta de onde os mundos provêm, É, como as duas. Beto, você Oi? leu o 16? O item 16 foi lido? Não é verdade, a gente pulou, acabou que pulou. Falou, né? É. Pulou. Voltando ao item 16, perdão. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, entre antes da época atual, verificamos que a nossa Terra não existe ainda. Ó, ops. Eu Ops! Tá Não, não, vendo? mas é milhões. É milhões, é milhões. Para chegar a bilhões, você precisa juntar muitos milhões. Então, tá Pois certo. é. Olha eu passando o pano pro Galileu Galilei. É. Mas tá certo, O- Beto. Eu acho que a gente está aqui para analisar, né? Para Sim. Mas não afirmar, Terezinha, não afirmar com assim, porque como isso aqui é realmente complicado, fica ainda dúbio muitas coisas. Aí eu não posso dizer, ele está fazendo isso, ele está assim. Então, vamos assim, ver como um todo, porque realmente é complexo. É complexo. Então, assim, como ele está dizendo, a gente não pode, às vezes, afirmar nada. Nem ele disse que poderia afirmar, porque ele não tem nem condições morais para isso. Ele mesmo afirmou.
eu não tenho condições para isso. Então, ele estava se referindo. Aí fica, é realmente bem complexo esse capítulo, e nós sabemos. E como é isso? É gradualmente. E se for necessário, como nós havíamos falado, retornaremos a esse capítulo para aprender. Ou para fixar e tirar, fixar ainda mais algumas coisas. Mas dizer, ele está fazendo isso, gente, é complicado. Porque aí ele está lá, vai e volta, pelo menos, eu tenho um conceito, eu estou entendendo de uma forma, aí você de outra. Então, assim, é bom, às vezes, eu fico assim, ficar calado, eu vejo assim, bom, o que que ele está querendo dizer com isso? Porque eu entendi aqui uma outra completamente diferente, mas aí é bom ficar analisando, observando o que vocês estão dizendo e não criar tanta confusão, porque só ficar pegando em palavras também não é meu objetivo, mas que eu entendi de uma outra forma. Mas tá tudo certo. Coloca, Zélia, o jeito que você entendeu e tá tudo certo. A gente está aqui aprendendo, Não, e pode porque colocar. porque eu teria que, olha só, para poder explicar sobre isso, vai ter que ir lá para o final do capítulo, do próprio livro. E vai ficar muito complexo, vai ficar muito complicado. Então, é melhor a gente ir tirando, tentando entender, para depois voltar até o próprio capítulo. Essa foi a proposta. Que assim, gente, vamos ir seguindo, Mas você não, vamos tirar. mas você não está incomodada porque você está entendendo de uma forma diferente? Está te incomodando? Você Não, está não, porque não eu não, tá incomodado. porque não estou de jeito Porque, nenhum. porque, Porque, porque assim, eu estou entendendo o que você está falando. Você está tipo assim, a mãe está falando então que os espíritos, como eu disse, se a gente colocar os espíritos em todos os lugares da equação, funciona também. Tá tudo certo, funciona também. Eu não consigo, não, se a gente não colocar os espíritos, não funciona. é, Para mim, funciona. As forças que predominam, todas as forças que ele está falando aqui, forças de atração, força de repulsão, eletricidade, etc. Para mim, funciona se você colocar que os espíritos criaram essa força em algum momento para que elas tenham a lei de unidade ou que eles atuam o tempo todo. Tá? exatamente, Tudo manipulando, bem. manipulando tudo isso. Pois é, aí Ô, que. Beto, Mas mas ajudando a você. você viu que eu trouxe o exemplo de, tipo assim, quando o que é uma composição química? Você mistura duas ou mais substâncias, aquela substância primordial passa a ser outra. Eu estou aqui, né, e pingo. Então, existe uma influência minha de fazer com que pinga daqui e ali, mas eu não sou eu que movo a substância uma com a outra para que ela se misture. Entende que, tipo, tá ligado, mas eu posso analisar de forma independente e não vai mudar, porque a substância está diferente. Esse é o ponto. E eu estou entendendo assim o que está querendo dizer. Mas a gente pode colocar na equação o tempo todo os espíritos. Não, então, os espíritos é como uma força. é, Aqui, o mundo em seu surgimento apresentava em sua. Não se apresentava em sua força e plenitude de vida. O que que não apresentava? O mundo. O poder criador não se contradiz nunca e, como todas as coisas, o universo nasceu criança entre parênteses. Então, ele começa ali de forma latente para poder crescer. Constituída das leis antes mencionadas, quais leis? Lei de unidade e diversidade. E da impulsão natural inerente à sua própria formação, impulsão natural inerente à sua própria formação do universo. A matéria cósmica primitiva deu sucessivamente origem a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a aglomerações de matéria nebulosa. Deixa eu pegar aqui direitinho. Impulsão natural inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva. Essa impulsão natural foram espíritos superiores manipulando? Ok. Essa impulsão natural é porque eles já constituíram leis que fazem com que isso aconteça? Ok. Sempre tem eles na equação. A espiritualidade sempre está na equação, ainda mais de cocriações tão grandiosas quanto essa.
Mas eu estou entendendo que o Espírito está falando, tipo assim, ok, eles estão presidindo, estão organizando e tal. No meio dessa organização, como isso acontece na nossa percepção física, porque está falando de astronomia, né? Vai juntando, cria-se grandes nebulosas, essas nebulosas do centro delas vem vida, outras funcionam de tal forma, outras de outra forma. Sempre na equação tendo uma espiritualidade presidindo, organizando tudo isso. Sim, Edilson, você queria colocar o tempo da Terra, não é isso? Não, é que o Beto falou, vamos ajudar Galileu, que ele fala alguns milhões de séculos, né? Na verdade, então assim, não, então vamos colocar 4.500 milhões de anos, que dá os 4,5 bilhões. Os bilhões é junções de milhões, que nem o Beto falou, tá certinho, né, Beto? É porque na época realmente era um número bem menor. Era milhões apenas, né? Eram muitos milhões, mas Mas, eram ô milhões. Beto, mas se a gente olhar aqui, ele não tá falando de milhões de anos, tá falando milhões de séculos, né? E Sim, cada século são 100 anos, É. não é sim, verdade? sim. Transportamos alguns milhões de séculos somente antes da época atual, verificamos que nossa Terra não existe ainda e que nosso sistema solar não começou as evoluções da existência planetária. Mas esplêndidos sóis já iluminavam o éter. Planetas habitados davam vida e existência a uma multidão de seres que precederam a humanidade. As produções opulentas de uma natureza desconhecida, sob outros olhares, os imensos panoramas da criação, que digo, já deixaram de existir os esplendores que muito antes fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o influxo do pensamento da potência infinita. E nós, pobres pequenos seres que chegamos depois de uma eternidade da vida existir, julgamos-nos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Sabemos que atrás de nós, como adiante, está a eternidade, que o espaço é teatro de uma sucessão e simultaneidade inimaginável de criações. Tais nebulosas, que distinguimos com dificuldade, na profundidade dos céus, são aglomerações de sóis em via de formação. Outras são via-lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede de catástrofes ou de extinção. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, da mesma forma estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não é apenas para nós e que não podemos aplicar esse conceito à formação isolada do nosso pequeno globo. Ele vai colocando aqui que se a gente, né, pudesse viajar mentalmente para até antes da Terra existir, antes do nosso sistema solar existir, já existia uma eternidade para trás, né? Outros planetas, outros sistemas, outras galáxias, etc, 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 etc. Porque para nós escaparia essa capacidade de percepção. E eu coloco assim, alguns que muitos antes fizeram palpitar corações de outros mortais. Outras, né? Então, outros planetas, outros sóis, né? Outras Palpitava humanidades. corações de outros mortais. Outras humanidades, né? Outras humanidades. Então, o que é interessante, né? É que hoje a astronomia, os estudos dizem que o nosso universo, porque eles falam de muitos universos, não existe só um universo, né? E o nosso universo tem, pelo cálculo, né? Pode ser que esse cálculo mude ainda, mas pelos cálculos atuais existem a 13 bilhões e não sei mais quanto. E a Terra, 4 bilhões e meio, né? É o que diz hoje a astronomia, né, Beto? Agora, é o nosso universo, esse nosso universo conhecido, né?
Mas existem outros universos. Isso que é complicado para a gente entender também, né? É, Existem outros e universos. E números, tempo e números nos confundem muito, né? Eu lembro que tem um matemático uma vez que ele colocou assim, ó, 1 milhão de dias, como é que é? 1 milhão de minutos, acho que é minutos mesmo. 1 milhão de minutos dá 14 dias, acho que é isso, ou de segundos. Agora está falando a memória. 1 bilhão dá mais de 30 anos. Então, nos escapa essa percepção, porque de milhão para bilhão tem uma diferença muito grande. E nos escapa, né? Que, tipo, é limitado a nossa mente pensar da diferença de uma coisa para outra. Quando a gente mensura segundos, minutos, horas. Então, É, achei interessante que quando o Galileu Galilei traz esse conceito de eternidade, vai demonstrar que, tipo, o tempo para nós é muito significativo, né? Bilhões, mas para Deus é ínfimo, né? né? Então, tudo que ele falou aqui nesse item 15 dessa formação toda, a Terra ainda não existia, né? O nosso mundo ainda não existia. Toda essa criação aqui que ele fala, né? Dos turbilhões, aglomerações, tal, né? Aí ele fala aqui no 16, transportando-nos alguns milhões de séculos somente, antes da época atual, antes da época atual, né? Verificamos que a nossa Terra não existe ainda. Ele não coloca aqui a Terra, a época, né? Se está dentro dessa época aqui que ele colocou no item 15, né? Ele não especifica aí, né? A gente não sabe. Sim, sim. A criação universal. Após ter recuado tanto quanto nos permitiu nossa limitação em direção à fonte oculta de onde os mundos provêm, como as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desdobramentos sequenciados. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a ancestral e mais, a eterna geratriz. Não desapareceu essa substância, da qual provém as esferas siderais. Não está morta, já que incessantemente gera criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o universo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações. De acordo com as localizações do espaço sideral, não é outra coisa senão a substância primitiva na qual reside as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. E aqui tem uma nota 81. Se indagássemos qual é o princípio dessas forças e como é possível estar na própria substância que o produziu, responderíamos que a mecânica nos oferece disso numerosos exemplos. A elasticidade que faz distender um elástico não estaria no próprio elástico? E não dependeria de um modo de agregação das moléculas? O corpo que obedece à força centrífuga recebe sua impulsão do movimento primitivo que o tenha transmitido. Estou falando aí das forças, né? As forças, Tá? né? Voltou a danada das forças aí. Danada das forças. Eu estava aqui pensando uma coisa aqui.
planeta Terra gira, né? Ele acabou de fazer um giro completo. Isso é uma força, né? Uma força. Se os espíritos que trabalham nessa força resolver tirar férias, ela para de girar? E eu estou deixando o estudo mais leve, porque tem ficado muito denso. É verdade. Tem ficado muito denso. Ou seja, existem o que a gente chama de rotação e translação, são leis que têm pequenas variáveis de tempos em tempos, né? Tempos muito grandes, mas elas respeitam uma unidade. Se a gente tirar da equação um planeta, o sistema solar pode entrar em colapso. Significa que existe essa lei de unidade, né, que é regida por seres maiores, mas ela tem essa parte física, se é que eu posso usar a palavra física para isso, em que ela funciona para que isso tenha uma harmonia. Mas seriam leis mecânicas, né? Não sei se a gente pode falar, usar esse termo de leis mecânicas. Eu também não sei se os termos estão ficando pobres para o nosso entendimento, mas eu É, também é entendo que difícil, né? seriam Encontrar a mecânicos. palavra certa, né? É, é isso. Não, pode ser chamado de lei mecânica mesmo. Faltou palavras. Podem ser chamados de leis mecânicas, porque a partir de Einstein que ele saiu do macro e foi para o micro, né? Então as leis antes eram leis newtonianas, leis mecânicas mesmo. Leis gravitacionais, tudo leis mecânicas. É, é, matéria etérea. Aí vai para o item 18, temos tempo. Ele falou que a matéria cósmica continha os elementos principais, a matéria etérea é feita, está todo o espaço sideral, e ele continua a ideia. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. E é nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua sobre cada mundo, segundo sua condição inicial, no estado latente, que dormita lá, onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, visto que há muitos outros reinos naturais de cuja existência não suspeitais, sabe em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa quantidade dessa vida, tal como a semente e o embrião, e se agrupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem o indivíduo. É muito importante nos compenetrarmos na noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não apenas nas leis que garantem a estabilidade dos corpos celestes, mas também no princípio vital universal, que forma as gerações espontâneas em cada mundo, à medida que apresentem as condições da existência sucessiva dos seres. E quando soa a hora da aparição dos filhos da vida, durante o período criador. Assim se faz a criação universal. É, pois, correto dizer que as operações da natureza, sendo a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Isso aí, né, gente? Espetáculo de conhecimento, né? Difícil a gente explicar. Bom, aí Mas eu vou. Aqui, como nós havíamos conversado, se vocês me permitirem, havíamos falado sobre a unidade e eu me esqueci, passou aqui
que havíamos comentado na 1866, os tempos são chegados. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sobre o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sobre o domínio dessa vasta força reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações, aí ele vai entrar no que havia falado anteriormente sobre que vai mudando, que vai formando planetas e tudo isso. O que nos parece perturbações são os movimentos parciais e isolados que não nos parecem regulares, senão porque vossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto, veríamos que essas irregularidades não são senão aparentes e que harmonizam no todo. Então, eu quis trazer essa parte aqui, porque quando havíamos iniciado, eu falei assim, gente, aqui, olha, sobre a unidade. E eu gostei quando ele se referiu sobre, aqui, ó, cada ser inteligente, peraí, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo, onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sobre o olhar soberano do soberano Senhor, cuja vontade única mantém toda a parte a unidade. Aí, como havíamos conversado sobre isso inicialmente, eu dei até, conversei que foi na Revista Espírita, outubro de 1866, que tem falado os tempos são chegados, e aqui eu trouxe para vocês. Bom, e aí como ficamos? Deixa eu terminar aqui. Eu tirei. Deixa. O que vocês. Onde paramos aqui, gente? Faltam. Paramos no 19, item 19. E termina, dá para terminar, né? É o último item da criação universal. Acho que dá para terminar, né? Pode. Pode ser? Vamos lá. Mas até aqui temos silenciado sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre suas destinações, segundo as augustas prescrições do Senhor. Eu só posso dar um ensinamento bem limitado sobre o modo de criação dos espíritos, em virtude da minha própria ignorância e também porque devo manter reserva sobre certas questões, as quais me foi permitido aprofundar. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes perante Deus, eu direi, solicitando-lhes que não deduzam de minhas palavras nenhum sistema prematuro, que o espírito só chega a receber a iluminação de vida que lhe dá, simultaneamente, com o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, após ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma seu lugar entre as humanidades. Reitero, não elaborem sobre minhas palavras seus raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferia mil vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das meditações habituais, que de vos expor a desnaturar o sentido de meu ensinamento e vos jogar, por minha culpa, nos intrincados labirintos do deísmo ou do fatalismo.
Nota 82. Deísmo. O erro dos que, aceitando a existência de Deus, só admitem a teologia racional. Fatalismo. Doutrina que atribui tudo à fatalidade e não deixa nada ao livre-arbítrio. Tesouro da Língua Portuguesa, Porto, 1873. No caso do deísmo, por só aceitar deduções humanas, não dos espíritos, estaríamos incompatíveis com o espiritismo. Todavia, considerando-se os espíritos como homens desencarnados, participando assim da humanidade e desenvolvendo suas ideias pela razão e observação, poderiam ser aceitas por deístas. Nota do editor. Você falou muitas vezes desse item, Terezinha. Quer comentar alguma coisa? Seu tempo está pequeno. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre esse item. O que eu percebo assim, bem superficialmente, ele vem aqui falando uma coisa que já tinha sido falada até no Livro dos Espíritos, mas acho que de forma mais explícita, né? De que existe a evolução acontece em todas as minerais, vegetais, animais, até com que a gente consiga elaborar, ele coloca elaborar, né? A individualidade, gradativamente, lentamente, até que se torne uma individualidade. E aí só então a gente passa a ser um ser espiritual, humano, digamos assim. Entrando na humanidade, né? Depois de passar por todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, e entrar na humanidade. Até entrar na humanidade é um princípio inteligente, né? Como Kardec chama, princípio inteligente. Aí, quando entra na humanidade, já chama de espírito, né? Se bem que tem uma questão, acho que no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os animais têm alma, e o espírito responde: vocês podem chamar de alma, né? Dependendo do sentido que você der essa palavra. Só que no animal, essa alma ainda não passou por uma elaboração, né? Que o homem, que a alma humana já passou. Mas pode chamar de alma também, né? Ele tem dizendo no livro, na questão 23 do primeira parte, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Uhum. Qual a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas, para nós, é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é um nada, e o nada não existe. Aí ele pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem no princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Bom, então, vamos ficar no item 20, os sóis e os planetas. Planetas, é. Então, aqui eu vou terminar. Obrigada, Beto. Obrigada, Edilson. Eu não sei quem saiu, eu não me sei. Acho que foi o senhor Odilson, meu filho. Não, Vou o seu livro finalizar não aqui. tá aí. Eu acho que sou. Vou finalizar aqui a gravação. Até a próxima semana. Gratidão, gente.